Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo de biossegurança. Hoje teremos nossa sessão de perguntas e respostas, falando um pouco sobre central de material e esterilização. Para responder algumas perguntas, convidamos a enfermeira Márcia Giacometti, responsável pela central e material de esterilização da Faculdade de Odontologia, da UERJ, para fazer algumas considerações frente a essas perguntas. Márcia, seja bem-vinda. Obrigada, professor Geraldo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ótimo, Márcia. Então vamos lá. Temos uma pergunta que é a seguinte: qual o método de esterilização utilizado na FOUERJ? O método de esterilização utilizado na faculdade, é o método de vapor em alta temperatura, e a nossa temperatura é de 134 graus Celsius. Esse é o método utilizado. Qual o equipamento utilizado, Márcia? É estufa ou autoclave? Esse método por vapor, ele é próprio de algum equipamento? Sim, ele é próprio do equipamento chamado autoclave. A autoclave utiliza a água e nós temos que ter cuidado com essa água, ela tem que estar com uma filtragem ótima, perfeita, né? E essa água é transformada em vapor e para penetrar em toda a superfície dos artigos que estão dentro dessa autoclave. Ah, entendi. Então o método de estufa, ele não é empregado na faculdade. E o método de estufa está em desuso, Ok. né? Não pode ser utilizado porque a esterilização dele é por condução de calor. Perfeito. E a 160 graus. E não se pode mais utilizar a estufa hoje em dia. Entendi. Aí nós temos a autoclave, o equipamento, né? E tem uma cesta contendo os artigos, né? As embalagens com os instrumentais. Nós só podemos usar 80% da capacidade da câmara interna, né? E essa arrumação dos artigos, como vocês podem ver, a embalagem, de um lado, ela é papel, né? E do outro, ela dá para visualizar o material. E aí, na hora que a gente arruma, a gente tem que colocar papel com papel, tá? E plástico com plástico, para poder o vapor penetrar bem, né, nos materiais que estão lá dentro. Este método é seguro, Márcia? Esse método é totalmente seguro, né? Ele é atóxico, porque utiliza água, né, vapor de água, e ele tem um custo-benefício muito bom, e o tempo também é bem menor para a esterilização. Perfeito. A próxima pergunta é: todos os instrumentos e equipamentos podem ser esterilizados por este método? Só os termorresistentes, né? Conforme eu falei, a nossa esterilização vai de uma temperatura de 134 graus. A esterilização de vapor de água, ela pode começar em uma temperatura de 121 graus Celsius, né? Só que com o maior tempo de exposição desse vapor no material. Perfeito. E como essa temperatura é alta, existem materiais que são termosensíveis, que não podem ser esterilizados na autoclave. Então, quando for comprar o material, eu indico, né, que confira com o fabricante até que ponto pode esse material ir neste equipamento da autoclave. Perfeito. Quais os cuidados necessários para prepararmos os instrumentais para serem autoclavados? O primeiro cuidado essencial, básico, é a limpeza.
né? Se o material não estiver limpo, o vapor não consegue penetrar na superfície deste artigo. Então, tem que dar uma importância fundamental na limpeza com a escovação, né? Escovação. E assim que vocês fizerem o atendimento e esse material vocês não vão mais usar, eu indico colocar dentro da bandejinha contendo detergente enzimático já diluído, né, de acordo com o fabricante. Entendi. E aí vocês colocam esse material, vocês abrem eles, os materiais têm que ser abertos para essa solução, essa substância penetrar em toda a superfície deste artigo. Os materiais que dá para desmontar, desmontem, e deixa ali dentro dessa solução. E depois vocês fazem um enxágue. E obrigada pelas fotos. Aí vocês fazem um enxágue desse instrumental, né, desse artigo. Após o enxágue, tem que fazer uma inspeção, ver se realmente retiraram todo o resíduo de substância orgânica e inorgânica e faz a secagem para posteriores embalagem, identificação e a esterilização do material. Perfeito. Márcia, teria alguma especificação para a utilização da escova? Seria essa indicada na foto, uma com cabo mais longo, ou aquelas de lavanderia serve? As de lavanderia servem. Perfeito. A indicação é que seja de cerda macia. Perfeito. Se não tiver escova, pode usar aquela esponjinha, que um lado é verde ou mais escuro, mas não use esse lado, tem que usar o lado amarelinho, que é mais... Perfeito. Que não danifica o material. Mas o mais indicado é uma escovinha de cerda macia. Ótimo, perfeito. Para secar, Márcia, pode ser papel toalha ou alguma compressa? O que é indicado para secar esse instrumental? O indicado é um tecido que não solte fiapo, né? Pode ser uma compressa. Se você não tiver, o papel toalha, o que acontece? Ele solta fiapo, então tem que prestar muita atenção. Perfeito. Por isso que não é muito indicado, né? Entendi. Então, sempre que utilizar esses outros recursos que não seja uma compressa ou um pano com a trama mais firme, a gente tem que periciar para ver se não ficou nenhum resíduo. Perfeito. De papel, de fiapo. Perfeito. A próxima pergunta é: qual a embalagem mais adequada e suas especificações para o uso na autoclave? Na autoclave, né, a embalagem mais adequada para a penetração do vapor, nós temos o papel grau cirúrgico, conforme está na foto para vocês, que um lado é papel, do outro lado é o plástico, né? Nós temos também o wrap, ou a manta, que a gente chama de SMS. Esse wrap, ou manta, ela é formada de 3 camadas. E essa camada, ela tem uma trama que ela é entreaberta, tanto o wrap, o SMS, né, quanto a parte do papel grau cirúrgico, eles têm uma trama aberta para poder ter a penetração do vapor nos artigos que estão lá dentro. E depois que passa pelo processo de esterilização, essa trama se fecha, formando uma barreira microbiana, né? Aí, para a esterilização a vapor, nós temos, repetindo, o papel grau cirúrgico, que é esse que está na foto, nós temos o wrap ou a manta, que é o SMS, fabricantes deram nomes diferentes, né? E nós temos também o papel crepado, que também serve para a esterilização autoclave a vapor, sendo que o melhor custo-benefício é o papel grau cirúrgico. Perfeito. E conforme eu falei, como a trama se fecha dessas embalagens, né, porque a especificação desse material é não deixar penetrar
os micro-organismos após a esterilização, nós não podemos reaproveitar essas embalagens. Usou, esterilizou. Ótimo. É lixo, é resíduo. É bom deixar claro, né, Márcia, que durante o atendimento clínico, geralmente, quando é exposto esse material esterilizado, o professor tem que estar presente, porque geralmente a gente tem que verificar se realmente foi esterilizado da forma adequada por parte dos alunos. Então, a gente sempre tem essa orientação na clínica, né, para a gente sempre estar acompanhando a abertura. Porque isso que a Márcia está falando é extremamente importante, porque muitos alunos pensam que pode reutilizar o papel grau cirúrgico, mas como a Márcia tão bem indicou, ele não pode ser feito. Né? Márcia, eu percebo aqui pelas figuras que os instrumentais que têm uma abertura, um oco, as bandejas, de um modo geral, que tem essa convexidade, elas têm que ficar sua face de esterilização voltada para o papel branco, é isso mesmo? É isso mesmo, conforme eu falei, né, para poder facilitar a penetração do vapor. Né? E os materiais que tem mais de uma parte têm que ser desmontados ou então abertos, que nem a ponta de aspiração ali, né? Para poder, sempre pensando na penetração do vapor em toda a extensão desse artigo. Né? E nessa parte do meio, que tem a bandeja perfurada, também para penetração do vapor, é uma pergunta mais à frente, mas já vamos adiantando aqui para identificar o material que passou pelo processo, é o abaixo, tem um indicador químico mais escurinho, material que passou pelo processo, e o que não passou, nessa embalagem, o fabricante coloca em rosa acima, mais acima aqui, ao lado aqui, na bandeja perfurada, na bandejinha perfurada, isso, aqui tem um indicador químico em rosa, isso, que não passou pelo processo. E abaixo, esse rosa fica mais escuro, indicando que passou pelo processo de esterilização. Tá? Tem outras embalagens que, em vez de ser uma setinha, é uma bolinha, que de rosa passa para mais escuro. Vai depender do fabricante, mas toda embalagem de papel grau cirúrgico existe esses indicadores que passou pelo processo. E também a embalagem, vocês podem observar, ela fica tipo um pouquinho amassada. Por que ela fica assim mais amassadinha? Porque o equipamento autoclave, ele ejeta o vapor em alta temperatura na câmara, né? Para penetrar na embalagem, e depois ele faz um vácuo e secagem, ele tira todo o ar, aí fica desse jeito o material. Perfeito. Seria essa pergunta aqui, né, Márcia? Como eu sei verificar se o material está esterilizado e poderá ser usado na clínica odontológica? Então, é por conta dessa transição de cor que você muito bem explicou, representado aqui nessa imagem ao meio, né? No caso do papel grau cirúrgico, essa indicação vem na embalagem. Nas outras embalagens, conforme eu falei, do REP, que é SMS, e o papel crepado, nós temos a fita indicadora, né, que de uma cor passa para... de uma cor mais clara passa para uma cor mais escura.